está lá em Isaías, capítulo 1. Né? O Senhor me deu esse texto, Isaías, capítulo 1, quando nós, no dia 6, a gente fez uma vigília de oração aqui na nossa igreja online, pedindo pela nossa nação, e enquanto nós orávamos naquele dia de jejum e oração que a igreja estava, orando pela nossa nação, o Senhor me conduziu a esse texto de Isaías, capítulo 1. E eu quero ler com os irmãos alguns versos, né, e compartilhar rapidamente, que diz assim, a partir do versículo 2, ele diz: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento e o meu povo não entende. Ai dessa geração, dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o corpo, todo o coração enfermo. Até aqui, né, por hora. Então a gente vê a palavra de Deus, irmãos, claro, no primeiro contexto, sendo aplicada ali ao povo de Israel, a sua realidade, mas que quando nós trazemos também para a nossa realidade e aplicando às nossas vidas, nós não vemos muita diferença, né, da nossa nação nos nossos dias. E a palavra do Senhor é a mesma, né? A palavra do Senhor é imutável. E Ele traz essa palavra a nós como nação, né? A nós como povo brasileiro, que tanto nos preocupa de tudo aquilo que nós temos acompanhado a nossa nação, temos orado incessantemente por ela. E a palavra do Senhor diz isso, né? É o Senhor quem fala, né? E quando o Senhor fala, nós precisamos ouvir. E quando o Senhor fala, Ele diz: olha, eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. E nós vemos uma geração que não tem buscado o Senhor. Nós vemos uma geração que tem lutado contra Deus, não lutado com o Senhor, mas contra o Senhor. Nós temos suas vidas, não reconhece a direção do Senhor. E quando nós olhamos para uma geração dessa maneira, mais embaixo, lá no verso 9, a palavra de Deus vai dizer que essa geração é semelhante a Sodoma e Gomorra. E eu fico pensando, né, que dureza de ser comparado por Deus como Sodoma e Gomorra. Né? Cidades que foram destruídas, cidades que foram condenadas por Deus por causa dos seus pecados. E essa geração, conforme diz o versículo 4, uma geração pecaminosa, um povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Irmãos, quando nós vemos a realidade da nossa nação, nós choramos diante do Senhor. Nós choramos. E aí eu me lembro do texto de Neemias, quando Neemias recebe a notícia, né, de Jerusalém destruída, do templo destruído, dos muros derribados. A primeira coisa que Neemias faz é chorar diante do Senhor. E quando eu olho, né, o contexto da nossa nação, irmãos, o que nos vem são lágrimas nos olhos. É chorarmos diante do Senhor. E talvez o que nos falte um pouco é exatamente fazer conforme Neemias fez. Chorarmos, clamarmos, reconhecermos os nossos erros, confessarmos os nossos pecados, né? Neemias ali, ele começa a confessar o pecado de uma nação, ele começa a confessar os seus pecados, começa a confessar o pecado de uma nação, o pecado dos seus pais, dos seus antepassados, e ele começa a confessar os seus erros, começa a dizer o quanto eles erraram. Irmãos, e nós olhando diante dessa palavra que o profeta Isaías nos traz, ou melhor, que Deus nos traz através do profeta, e nós precisamos chorar diante do Senhor, chorar diante do altar de Deus, pedir graça, pedir misericórdia do Senhor. No versículo 5 ele diz assim: toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo.
Que realidade, irmãos, que realidade. Mente e coração, razão e emoções estão enfermas diante do Senhor. Por causa da rebeldia, por causa da dureza do coração, conforme diz a palavra, porque o povo tem se desviado da presença de Deus, porque o povo não tem buscado o Senhor verdadeiramente como deve fazer. Mas eu louvo ao Senhor, irmãos, porque apesar de Deus trazer essa palavra de repreensão ao povo, lá no versículo 18, mais adiante um pouco, aí no capítulo 1 ainda, ele diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. E ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. E então Deus vem e não nos deixa caído, ferido, né? O que nos fere, ele vem e nos traz o remédio, nos traz o bálsamo, nos traz o unguento para cobrir a ferida, para sarar essa ferida. Na mesma medida que o Senhor nos repreende, que nos corrige, porque Ele nos ama, mas Ele também nos traz a solução, Ele também nos traz o caminho de restauração. E nós sabemos, irmãos, que o caminho da restauração ao nosso povo, ao povo brasileiro, à nossa nação, é ir até o Senhor, é confessar os seus pecados diante do Senhor, é se arrepender deles. Conforme disse 2 Crônicas 7,14, se meu povo se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e vou sarar a terra. Muitas vezes nós queremos que Deus sare a terra, mas sem confessar pecados. Muitas vezes nós queremos que as pessoas sejam libertas, mas estas não querem confessar e abrir mão das suas posturas erradas diante de Deus. Então o Senhor nos chama a um arrependimento, o Senhor nos confronta, mas o Senhor diz para nós: olha, eu vou perdoar os seus pecados, ainda que eles sejam vermelhos, ainda que eles sejam escarlate, eu vou perdoar, e vocês se tornarão brancos como a neve, brancos como a lã. Mas eu quero ressaltar uma coisa, né, antes de nós concluirmos, porque o tempo é bem rapidinho. No versículo 19 ele diz: se quiserdes e me ouvirdes. O Senhor coloca essa posição diante de nós, né? Como diz lá, ele falou, né, através de Josué: escolhei o que vocês querem, qual caminho vocês querem conduzir. E a palavra de Deus diz: se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas se me recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados. Então, irmãos, a chamada do Senhor a nós nessa manhã é chorar pela nossa nação, é clamar pela nossa nação, mas ao mesmo tempo não nos calarmos diante dela, sermos voz profética no meio dessa geração. E nós temos que ter coragem para isso, levantar as nossas vozes como profetas do Senhor, como atalaias de Deus, e dizer a essa geração corrupta: arrependam-se, porque o Senhor está vindo. Assim como Jonas foi levado a Nínive para trazer uma palavra dura, e aquele rei se arrependeu, se converteu, levou a nação ao arrependimento para que a nação não fosse destruída, e Deus teve misericórdia daquela nação. Irmãos, que nós possamos continuar orando pela nossa nação, orando pelo nosso povo, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus possa derramar graça bendita sobre a nossa nação e converter os corações e trazer a presença do Senhor, para que de fato nós possamos ver o melhor desta terra. E o melhor da terra, irmãos, do Brasil, quando nós falamos que o Brasil é o celeiro do mundo, né? O Brasil não é o celeiro apenas para alimentar as nações com seus grãos, com o gado, com aquilo que nós temos. Não, o Brasil é o celeiro do mundo, porque daqui, irmãos, todas as nações. Por isso o Brasil é o celeiro do mundo. E nós não podemos perder essa visão, porque nós vamos continuar sendo uma nação
de profetas, uma nação de sacerdotes reais, uma nação de homens e mulheres tementes a Deus, que não tem medo, pelo contrário, com toda ousadia, falam da parte do Senhor nosso Deus. Que Deus esteja nos abençoando, queridos irmãos, e que essa palavra possa trazer fortalecimento a você, homem e mulher de Deus, que é boca de Deus dentro dessa geração. Deus nos abençoe, amados irmãos. Obrigado, queridos, pela oportunidade de podermos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor nessa manhã.